Olá, meu nome é Maria Clara, eu sou graduanda de História pela Universidade de Brasília e hoje eu vou contar um pouco sobre a minha pesquisa de iniciação científica. O título é Expedição de Leolinda de Figueiredo Daltro no interior do Brasil, uma trajetória 1896 a 1911. Bom, a minha pesquisa analisa a obra da Catequese dos Índios do Brasil, Notícias e Documentos para a História, 1896 a 1911, publicada por Leolinda de Figueiredo Daltro em 1920. Professora, indigenista e sufragista, ela se destacou na virada do século XIX para o século XX como uma personagem importante na defesa do que chamou de catequese leiga dos povos indígenas e no movimento sufragista brasileiro. Nutria uma rede de contatos importantes no cenário político republicano na cidade do Rio de Janeiro e em estados como Goiás, marcada também por sua forte aparição entre os veículos de comunicação em busca de legitimidade para a elaboração e consolidação do seu projeto de educação civilizadora e patriótica. Deste modo, a fonte analisada foi interpretada como pertencente à categoria de escritas de si e elaborada como estratégia para a construção de certa imagem de si por Leolinda. Bom, a obra é dividida em 3 partes, um prólogo escrito por Leolinda, em seguida o primeiro capítulo, referente a notícias e documentos, o segundo capítulo, a minha ação pelos autóctones na capital federal, o primeiro capítulo nos conduz da sua saída da capital rumo às aldeias e povoados indígenas datados de 1896 até o seu retorno ao Rio de Janeiro em 1900, o segundo capítulo marca a sua chegada ao final de 1900 e as suas articulações através das instituições que representa até 1911. O corpus documental da obra é constituído por notícias de jornais da época, cartas, abaixo-assinados, discursos proferidos em eventos cívicos, procurações, processos, fotografias. E me pareceu, então, imprescindível recorrer ao exercício criterioso de reconhecimento da análise da fonte, compreendendo seus 2 momentos de produção. O primeiro momento trata-se de um material fragmentado, solto e que foi publicado antes de ser coligido a obra da catequese em 1920, ou seja, produzido por terceiros, e no segundo momento a obra é analisada a partir da concepção de escrita de si, o que é explicitado então na existência de certa conveniência na seleção dos documentos e no próprio ordenamento feito por Leolinda, o que me permite compreender a obra da catequese como uma segunda publicação e com uma nova datação, essencialmente um novo material que marca um novo sentido narrativo que tinha por objetivo apresentar certa imagem da autora compiladora como estratégia política. E no decorrer da pesquisa foi possível reconhecer a trajetória de Leolinda no interior de Goiás, considerando assim a sua preocupação em conduzir o leitor em uma estrutura cronológica e marcada espacialmente, com o intuito declarado de evidenciar uma resposta à imagem que fora difundida pela imprensa carioca até então, permitindo assim verificar certa preocupação na elaboração da imagem de si mesma que gostaria de ser reconhecida, viabilizando então a hipótese de uma construção de uma certa imagem de si proposta por essa pesquisa. A abordagem da escrita de si proporcionou compreender a obra e a personagem Leolinda de um espaço encenado, isso quer dizer atuando como autor-personagem, pois trata-se de uma narrativa que constrói sua trajetória de forma retrospectiva, constituída pela memória, que não é mais o lugar do passado e nem consegue existir no presente, por se tratar de uma busca contínua de um reconhecimento de uma certa imagem de si, principalmente pautado na ideia de uma identidade honrosa, preservando, de certo modo, apenas os registros que fazem alusão a tal. Em outras palavras, o arquivamento do eu assume uma função pública, como se a preservação de si determinasse uma honra e dignidade já produzida no presente, mas que construirá o futuro. Isso significa que a obra não é a verdade dos fatos, mas, antes de tudo, é a representação que a constitui de si mesmo, desse modo, transformadora da sua própria realidade. É isso e muito obrigada.